Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que este canal é 100% ateísta, tá pessoal? Deixar aqui meu grande abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos e também aos livres pensadores. E claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, hoje está falando neste vídeo a respeito do massacre dos anabatistas, tá? Para quem não sabe quem são os anabatistas, né? Os anabatistas, apesar de serem brutalmente massacrados, né, quase que totalmente exterminados, conseguiram sobreviver. Os anabatistas, grupo religioso cristão, que apesar de serem cristãos, foram brutalmente massacrados pela Igreja Católica e também pelos protestantes, tá? Apenas por quê? Por divergências de dogmas. E é isto que eu vou mostrar aqui, num apanhado resumido que fiz para tentar explicar quem eram os anabatistas e quem são ainda hoje os anabatistas. Tá ok, pessoal? Mas antes quero lembrar que falo aqui mais do cristianismo e do livro Bíblia por uma simples razão, né? A razão de viver em um país de grande maioria cristã, né? Por esse motivo falo mais aqui do cristianismo e do livro Bíblia. O livro Bíblia, como costumo dizer, né, o livro arrogado pelos cristãos como sendo, né, a ainda errante palavra de Deus, que se tivesse somente uma contradição já deixaria de ser divina, né? Porém, o livro Bíblia vai muito mais além. O livro Bíblia tem fantasias, alegorias, muitos erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Além de que o livro Bíblia contém incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muitas barbaridades, né? Um livro desse jamais deveria ser lido para uma criança ou estar nas mãos de uma criança. Tá ok, pessoal? Além do que, o livro Bíblia, com suas fantasias como cobra falante, machado que voa, peixe que engole gente, árvore falante, homem que ressuscita, águia que fala, jumento que fala, homem que anda sobre as águas, zumbis que andam sobre a terra, né? Dragão de 7 cabeças, unicórnios, né? Além de absurdos científicos como dizer que coelho é ruminante e morcego é ave. Né? Não bastasse, ainda me diz que tem uma virgem que foi visitada por um pombo, o espírito pombo, e assim engravidou, né, do Salvador, né, o popstar, mito Jesus, que nasceu da sua própria filha, não é verdade? Já que ele é pai, filho e espírito pombo ao mesmo tempo. Tá ok, galera? Sem contar a história do cristianismo, né? Cristianismo repleto de homicídios, genocídios, torturas, exploração de credibilidade popular, violação de direitos humanos, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidades ideológicas, perseguições, inquisições, onde ali os papas mandavam os exércitos, sabe, nas cruzadas, enfiar a lança no pescoço daquele que negasse a divindade de Jesus, né? Isso após os concílios, após criarem, por maioria de votos, a divindade do Jesus Cristo, né? Ali criado pelo Constantino. Também tem acobertamento, né? Evasão, repressão, corrupção, desvio e submissão. Tudo isso dentro da religião cristã e o livro Bíblia. Tá ok, pessoal? Dito isso, vamos ao vídeo. O massacre dos anabatistas. A palavra anabatista significa rebatizadores, né? Ou, no grego, a tradução seria novamente batizados. Tá ok, pessoal? São cristãos sectários do anabatismo. Tá ok? Os anabatistas não formam um único grupo ou igreja, né? Pois haviam diversos grupos chamados genericamente de anabatistas, ou crenças e práticas diferentes e divergentes. Veja só, assim como o cristianismo é todo dividido, todo rachado, né? Você pega primeiro começando pela Igreja Católica. Existe a Igreja Católica, o Vaticano, que o líder sacerdote maior é o Papa, mas também existe a Igreja Católica Anglicana, que não deve submissão ao Vaticano. Vocês sabiam disso? Pois é. E também tem, né, após a reforma ali com o Lutero, né? O Lutero reformou, entre aspas, né, a tentativa de derrubar a mãe. Aí o Lutero cria o protestantismo. E também o protestantismo se divide em várias ramificações. E é o que vemos hoje aí, né? Só no Brasil, mais de 40 mil denominações de igrejas diferentes e interessante, que divergem. Um pastor diz uma coisa, outro pastor diz outra, um diz que é uma coisa, outro interpreta de outro jeito, sabe? Parece que o espírito pombo anda cagando diferente na cabeça de cada um desses seus fiéis, não é verdade? Desses seus, né, servos, escravos.
Tá bom, pessoal? Então aqui também os anabatistas divergiam em várias categorias, né, em várias ramificações do anabatismo. Tá ok, pessoal? Para que fique bem entendido. Vamos lá. Esses foram assim chamados porque os convertidos eram batizados apenas na idade adulta, né? Por isso eles rebatizavam todos os seus prosélitos que já tivessem sido batizados quando criança, pois acreditavam que o verdadeiro batismo só tem valor quando a pessoa se converte conscientemente a Cristo. Tá, achei uma coerência no cristianismo, em uma das ramificações do cristianismo. Aqui, ao menos os anabatistas dão a oportunidade da pessoa escolher querer ser religioso ou não, querer ser católico ou não, querer ser cristão ou não, querer ser de qualquer outra religião ou não. Tá? Dá até a oportunidade de você querer ser batizado ou não, porque você já tem consciência. O que é diferente do católico, né, que pega a criancinha assim que nasce, né, com poucos meses de vida, vai lá e mergulha dentro da água e ali ele está condenado a aceitar o cristianismo pro resto da vida, né? A não ser que consiga se libertar na sua inteligência, né? Que aí já é uma libertação mental desse sistema religioso aprisionador, né? Acorrentador que é. Aprisiona, escraviza da pior forma, onde a pessoa se diz servo. Olha só, a pessoa se autoproclama escravo. Que coisa, né? Mas aqui os anabatistas dão essa oportunidade. E também os protestantes também não davam essa oportunidade, como não dão, né? E foi por isso o primeiro e único motivo principal. O único motivo principal. Ó, havia outras divergências, mas o motivo principal foi esse, o rebatismo, né? Isso provocou a ira da Igreja Católica e também católica anglicana e também dos protestantes, né? Vamos continuando para vocês verem. Desta forma, os anabatistas desconsideravam tanto o batismo católico quanto o batismo dos protestantes, luteranos, reformados e anglicanos, ou seja, de todos, dos anglicanos, dos católicos, de todos. Né? Eles renegavam o batismo quando criança, porque para os anabatistas você teria que ter consciência do que estava aceitando para poder aceitar. Uma única coerência encontrei, né? Enfim, no cristianismo. Origem dos anabatistas. O primeiro uso do termo anabatista ocorreu após o segundo concílio de Cartago, no ano de 225, quando 87 bispos, sob a direção de Cipriano de Cártaro, decidiram rebatizar os fiéis das igrejas adeptas do Novaciano. Porém, o bispo da Igreja Católica, Papa Estevão I, combateu a aceitação do batismo feito por grupos cismáticos. Aqui já houve a primeira discordância, né, da Igreja Católica. E depois vem, né, os protestantes também. Em primeira instância, os grupos que realizavam o rebatismo eram os adeptos de montanismo e novacianismo até o século IV. Veja só, isso aqui são divisões do anabatismo, viu? Montanismo e novacianismo até o IV século. Também seguidores do donatismo até o século X na África e os paulicianos, inclusive esses paulicianos foram condenados pelo Código Justiniano pelo anabatismo em 525 DC, ou seja, eles foram condenados, os paulicianos foram condenados pelo Código Justiniano em 525 DC, foram condenados exatamente por praticar o rebatismo, tá? Isso era pena de morte, tá? Como você vai ver aqui. E também tem os bogomilos nos Balcãs e na Bulgária, no século IX. Esses grupos não aceitavam os sacramentos das igrejas estabelecidas e não necessariamente criam em batismo de crentes adultos. Ou seja, aqui já havia uma divergência entre até os próprios anabatistas, tá, pessoal? Para que vocês entendam. Aqui, os anabatistas não aceitavam os sacramentos das outras religiões, católica e protestante. Ele tinha os dele. Né? Não era necessariamente eles que obrigavam só a fazer o batismo adulto, entendeu? Havia um grupo que só batizava adultos, quando adultos, e outro grupo, anabatista também, porém não era tão importante para eles. Vai ver se você vai conseguindo entender o que eu quero dizer. O anabatismo moderno
surgiu durante a Reforma Protestante do século XVI. Aqui já estamos falando no anabatismo moderno, né? A reforma baseada nos princípios de justificação pela fé e do sacerdócio universal levou ao desenvolvimento da doutrina da adesão voluntária do crente à igreja. Contudo, quando Lutero, Calvino e Zwinglio, essa patotinha aqui, esses três aqui, são os principais dessa reforma protestante que deu origem a essa quantidade imensa de igrejas religiosas aí, evangélicas e protestantes, né, de pessoas completamente alienadas, tá? E perigosas. Então, seguindo, Zwinglio, né, Lutero, Calvino e Zwinglio mantiveram o batismo infantil e vincularam a igreja ao Estado. Olha só. E continua, a igreja nunca foi desvinculada do Estado, sempre foi marido e mulher, né? O que diz hoje que aqui no Brasil é um país laico, né? Entre aspas, laico, né? Que eu não concordo nem com a palavra, né? Porque laico, a palavra significa o que não conhece, não, né? Sem conhecimento, desconhecedor, né? Mas eu acredito que quem conhece mais é justamente a pessoa, o ateu, né? No sentido que eles querem dizer que desconhece da religião, tá, pessoal? Mas, seguindo aqui, né? Os anabatistas liderados por George Blaurock, Conrad Grebel e Felix Manz, esse Felix Manz, ele foi o primeiro, sabe, mártir do anabatismo, que ele foi o primeiro a ser morto, né? Inclusive pela ala protestante, liderada pelo protestante Zwinglio, né? Tinha o Lutero, o Calvino e o Zwinglio. Então esse pessoal aqui do Zwinglio foi o que matou o Felix Manz. Ansiavam, esse grupo aqui liderado por George Blaurock, Conrad Grebel e Felix Manz, ansiavam por uma reforma mais radical. Os anabatistas fundaram então sua primeira igreja no dia 21 de janeiro de 1525, próximo a Zurique, na Suíça. Perseguidos na Suíça, o movimento se espalhou pelo sul da Alemanha, Vale do Reno, Caríntia e Países Baixos. Somente grupos pacifistas dos anabatistas sobreviveram, como os organizados por Menno Simons nos Países Baixos e Hunteristas no Tirol, organizados por Jacob Hunter, em um grupo comunal que ainda existe nos Estados Unidos. Os Amish, que nasceram dentre os Menonitas e os Dockers, são frutos do encontro entre anabatismo e os pietismos, já outra corrente religiosa. É difícil sistematizar as crenças anabatistas daquela época, porque qualquer grupo que não era católico ou protestante e que batizava adultos ou praticava o batismo de adultos eram rotulados como anabatistas. Esses grupos, juntos com os anabatistas, constituem a reforma radical. Em In Nomine Dei, livro do escritor José Saramago, retrata um conhecido episódio na história do movimento anabatista que teve lugar na cidade de Münster, no norte da Alemanha, onde entre 1532 e 1535 foi estabelecida uma teocracia nas linhas das orientações destas denominações. Teocracia terrível. Católicos e protestantes perseguiram os anabatistas recorrendo à tortura e a execuções na tentativa de conter o crescimento dos anabatistas. Veja só, a teocracia é terrível, né? Aquilo que eu estou falando. E eu tenho medo que o Brasil se torne uma teocracia, se é que já não é. Os protestantes, sob a ordem de Ulrich Zwinglio, como falei, foram os primeiros a perseguirem os anabatistas, torturando Felix Manz e tornando o primeiro mártir anabatista em 1527. Torturaram o Felix Manz e mataram. E assim Felix Manz tornou-se o primeiro mártir anabatista. Em 20 de maio de 1527, autoridades da Igreja Católica Romana executaram Michel Sattler, aqui já outro líder anabatista, agora morto pela Igreja Católica Romana. O rei Fernando declarou afogamento, chamando, entre aspas, terceiro batismo.
aqui um sarcasmo do rei, né? O rei, já que os anabatistas praticavam o rebatismo, batizar a pessoa depois de adulto, então o rei aqui, numa espécie de sarcasmo, né? Terrível, né? Tenebroso, ele ordenou que matassem os anabatistas por afogamento, como quem diz assim, sabe? Já que vocês foram batizados a segunda vez e não aceitaram nossa religião, nossas leis, né? Eram cristãos também, veja só, era cristão matando cristão, né? Então aqui o rei ordena por afogamento, ainda diz que é o sarcástico, é o seu terceiro batismo, a sua morte. Então mataram a grande maioria por afogamento, mas também mataram por vários outros tipos de coisas, viu? Empalamento e coisas terríveis, tá? Segundo o rei, esta seria o melhor antídoto para anabatistas. Ou seja, o melhor antídoto para anabatistas, né? Considerando os anabatistas como um veneno dentro do cristianismo. No regime de Tudor, os protestantes Eduardo VI da Inglaterra e Isabel I, também da Inglaterra, perseguiram os anabatistas por eles serem considerados demasiadamente radicais e, portanto, um perigo para a estabilidade religiosa deles, né? Dos protestantes. Veja só. A perseguição de anabatistas foi permitida pelas leis antigas dos imperadores Teodócio e Justiniano, proferidas contra os donatistas, isso lá no começo, né? Já quem praticava o anabatismo já eram condenados. Veja só, tais leis declaravam a pena de morte para qualquer um que praticasse o rebatismo. Então, praticar o rebatismo era pena de morte, tá? Tem que ser batizado pequenininho mesmo, né? Desde pequenininho já ser condenado a seguir a religião. O Espelho dos Mártires, livro de Tilghman, descreve a perseguição e execução de milhares de anabatistas em várias partes da Europa entre 1525 e 1660. Depois de serem massacrados na Guerra dos Camponeses, perseguidos pelo Estado, veja só, o Estado perseguido, né? Perseguindo o Estado e a religião, tiveram que migrar em massa para a Rússia e a América do Norte. No final do século XIX e começo do século XX surgiram colônias na América do Sul, Paraguai, Argentina, Brasil e Bolívia. Muitos anabatistas conservadores vivem em comunidades rurais isoladas e desconfiam do uso de tecnologias. Os anabatistas influenciaram ainda outras denominações religiosas como os Quaker, Batistas, Duckers e outras denominações protestantes. Há grupos que reclamam os princípios anabatistas, né? Tais como, mesmo esses grupos que não tenham origem na história, né? Mas, exemplo, são os grupos pentecostais que se auto-intitulam anabatistas. Fiz um breve resumo aqui, pessoal, para encurtar o máximo possível o vídeo. Espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos. É aquela coisa, cristão matando cristãos. Assim como teve a Inquisição Católica, que matou pessoas, obrigando pessoas de outras religiões ou pessoas não religiosas a aceitarem o cristianismo. Depois vem os protestantes, né, que agora também teve a Inquisição protestante, que inclusive vou fazer um vídeo qualquer dia, obrigando as pessoas a serem protestantes. Teve a guerra entre católicos e protestantes, católico cristão matando protestante cristão e protestante cristão matando católico cristão, cristão matando cristão, né? E aí você vê hoje, né, também estendida essa guerra, é uma guerra de família, né? Que o Abraão, o Deus do Abraão deu origem a 3 grandes religiões, né? O judaísmo com o livro Torá, o cristianismo com a Bíblia e os muçulmanos, né, com o Alcorão. Todos eles descendo do mesmo Deus. Alá é o mesmo Deus, Javé e Yavé. Para quem não sabe, tá, pessoal? Então, eles vêm se matando, adorando o mesmo Deus e se matando. Que coisa louca, né? Que coisa absurda. Por quê? Por interesses, né? São interesses obscuros. O Estado junto com a religião, manobração, controle de população social, entendeu? Controle social das pessoas, da mente das pessoas, ditar regras na vida das pessoas, fazer você comer calado, sabe, pessoal? Trabalhador, o Império Romano ainda está aí, nós somos escravos, sabe? O dinheiro que recebemos é apenas para nos manter, para poder trabalhar, para enriquecer eles, os grandes, né? Os grandes chefões aí, né? Que
comandam, na realidade, todo esse sistema político-religioso. Essa é a grande realidade. Você trabalha, paga imposto, só trabalha, só tem o suficiente para comer, apenas para ter força para trabalhar mais para eles. E ainda tem que ir para a igreja dar dízimo para esses caras, sabe? Podre de rico aí, controlando você e sua vida, e você é escravo, serve, bate no peito porque quer. Tá bom, cristão? Então seja escravo, seja servo, como você diz. Não quer acordar? Mas para você que é escravo servo, que diz que o seu Deus é único e sabe de todas as coisas, diz que é onisciente, né, que sabe de todas as coisas, diz que é onipresente, único que está em todos os lugares, diz que ele é onipotente, único que tem poder infinito. Eu digo que você é um inocente se acredita em tudo isso. Grande abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.